Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fundecitrus Podcast, o espaço onde falamos sobre ciência, inovação e sustentabilidade na citricultura. Nossa conversa hoje é sobre a recém-divulgada estimativa da safra de laranja 2026-2027 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, anunciada pelo Fundecitrus no dia 8 de maio. A nova safra está estimada em 255,2 milhões de caixas. Quais fatores explicam essa redução? Qual o impacto do clima na bienalidade e o impacto do greening nesse cenário? É o que nós vamos conversar hoje e, para essa conversa, nós temos aqui o gestor da PES, Guilherme Manieso Rodrigues, e também o supervisor técnico da PES, Fernando Delgado. Guilherme, mais uma vez com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, sempre muito bom estar aqui. E o Fernando estreando no Fundecitrus Podcast, é isso? Estreando, Rodrigo. Obrigado por ter sido convidado, né? É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Eu vou começar com o Guilherme. Guilherme, a gente acabou de anunciar 255,2 milhões de caixas para a safra atual, 26-27. O que explica essa estimativa, esse número? Bom, Rodrigo, são 4 os fatores que compõem a estimativa da safra. Alguns tiveram um número maior, outros menor. Vou explicar rapidamente cada um deles. O primeiro fator da equação é o número de árvores. Nessa safra agora, a gente teve um acréscimo no número de árvores produtivas, 1,6 milhão a mais de árvores na idade produtiva. Tá. Por outro lado, o peso das frutas também subiu. Antes, a safra anterior fechou em 153 gramas e havia sido projetado em 158. E nessa safra a gente está projetando 160 gramas. Isso porque o número de frutos é menor. Então existe essa relação inversa. Quanto menos frutos, maior o peso costuma ser. Então nessa safra a gente tem uma quantidade menor de fruta e uma taxa de queda maior. Isso traz o número para baixo. Então nós temos aí, recapitulando, número de árvores produtivas aumentou. Sim. O segundo fator, peso. Aumentou também. Aí o terceiro seria a quantidade de frutos. Exato. Embora esses dois tenham aumentado, não é o suficiente para compensar o que diminuiu, que é a taxa de queda, que é maior, e o número de frutos, que é menor. E o quarto seria a taxa de queda. A taxa de queda. Guilherme, é uma safra menor na comparação. Eu queria até que você falasse o quanto ela é menor na do ano passado e qual a posição dela, se a gente considerar aí 10 anos, por exemplo, da série histórica, e quais fatores que tiveram impacto nessa redução? Bom, ela é uma safra quase 13% menor do que a anterior, que fechou em 292 milhões de caixas, e é praticamente a mesma coisa, 14% menor em relação à média dos últimos 10 anos. É uma safra considerada baixa, abaixo de 300 milhões de caixas, a gente chama de uma safra pequena, e os fatores são principalmente 2, o impacto climático, que afetou a primeira florada, creio que a gente vai abordar com mais detalhes, e também o aumento da severidade do greening, que causa o aumento da taxa de queda da nossa estimativa de queda. Esses seriam os 2 principais fatores. Exatamente. Como que a bienalidade, já ouvi por aí também o termo on-off, né, uma safra maior, uma safra menor, influencia o desempenho dessa safra atual? Bom, a bienalidade nada mais é do que uma alternância de produção. Então, na safra anterior, a gente teve uma safra estimada em 314 milhões de caixas, lá em maio do ano passado, uma safra média, considerada média alta, e nesse ano a gente tem um oposto. Então, essa alternância de produção, isso fica bem marcado na hora que a gente vê, por exemplo, o número de frutos. O ano passado, lá em maio, a gente estimou 617 frutos. Hoje a gente está falando de 514. A hora que a gente vê por regiões, algumas regiões do ano passado foram muito produtivas. Região de Altinópolis, na safra passada ela teve uma estimativa de 820 frutos e nesse ano 470. Quase então, metade. Exato, 40% a menos de fruto. Isso também acontece em Avaré e Itapetininga, que foram as regiões mais produtivas na safra anterior. O que acontece é que a laranjeira, ela gasta os seus recursos nutricionais, as suas reservas de carboidratos, e na safra seguinte, que é essa que a gente está vivendo agora, existe uma produção menor de flores, de fixação de frutos,
Mas, embora isso aconteça, em algumas variedades, como por exemplo a Hamlin, as precoces, o número de frutos está muito parecido, mas a Natal e a Valência a gente tem uma redução expressiva. Fernando, vamos lá. De que forma o clima afetou o pegamento e o desenvolvimento dos frutos ao longo desse ciclo? Bom, Rodrigo, acho que vale lembrar que nós estamos numa safra de segunda florada, né? Nós tivemos a primeira florada, ela foi induzida principalmente nas principais regiões com irrigação, região de Triângulo Mineiro, Rio Preto, Votuporanga, Bebedouro e Matão, ela foi induzida por essa irrigação. Tá. As demais, com um menor percentual de irrigação, ela foi induzida por uma chuva que veio em julho. Então nós tivemos sim a primeira florada, porém nós entramos num período de seca, de julho a setembro. Nós tivemos em média aí 37 milímetros de chuva apenas. E veio um calor excessivo, principalmente no mês de setembro, que ele ficou em torno de 2 graus acima da média. Tá? Isso fez com que a primeira florada nas regiões não irrigadas, ela teve uma queda muito forte. Tá. E houve também essa queda na região irrigada. Mês de outubro, veio uma chuva já bem expressiva em todo o parque citrícola, bem volumosa, foi em torno de 107 milímetros, que é mais ou menos dentro da média. E novembro também continuou essa chuva, com 191 milímetros, aproximadamente 9% acima da média. Tá. Isso fez com que saísse uma segunda florada. E com a continuação da chuva nos períodos de dezembro até abril, esse pegamento ele foi um pouco melhor, tá? E com isso também ajudou no pegamento e no desenvolvimento desses frutos. Então a segunda florada ela é até mais expressiva? Se a gente for ver, primeiro o que a gente vê no campo, em muitas regiões, a primeira florada ela era bem expressiva, porém o calor ela acabou derrubando, né? Não no modo geral, mas ela acabou não consolidando o potencial que ela tinha. Devido ao calor. Mas veio uma segunda florada, assim, não muito forte, até pela bianualidade que o Guilherme comentou, né? Então, mas estamos nessa safra aí de segunda florada. Só que, no entanto, as chuvas favoreceram essa segunda florada? Favoreceram a segunda florada. Ah, tá bom. Só complementando, trazendo números, essa segunda florada, então, ela corresponde por 56% do perfil da safra. É bastante. A primeira 26% e a segunda 56%, por esses motivos que o Fernando mencionou. Se nós pegarmos os últimos 7 anos, de 2020 até agora, nós fizermos uma comparação, nós estamos com 85% da safra são de segunda florada. De 2020 a 2026, apenas a safra de 2024 foi uma safra de primeira florada. E isso, comparando para trás, é uma mudança de padrão? Sim, desde que a gente começou a medir, o trabalho da PES começa em 2015, 2016. Tá. Naquele momento, a primeira florada era mais expressiva. Se a gente lembrar, naquele momento o greening não era tão severo e também os extremos de temperatura também não eram tão severos. O que faz a gente ter um perfil mais de segunda florada? É isso que o Fernando mencionou. Se no momento da primeira floração, que é maio, junho, julho, se a gente tiver pouca chuva e logo em seguida, em setembro e outubro, muito calor, temperaturas acima de 35, isso vai afetar o pegamento da primeira florada. E foi o que a gente está tendo cada vez mais frequente nesses últimos anos. Mas nesse ano até, o que ele estava dizendo, até choveu em junho, né? Junho starta a primeira florada, mas julho, agosto, setembro, pouquíssima chuva. E principalmente... E aí impacta aquela florada que veio não teve subsídio para ser pega. E aí veio o calor, e né? Aí a temperatura veio a temperatura alta, 2 graus acima da média, que acabou derrubando. Você estava dizendo maio, junho, ou junho, julho, agosto, setembro, choveu 37 milímetros. 37 milímetros. É muito pouco, é muito pouco. Fernando, mesmo com uma safra menor, por que os frutos devem apresentar um peso médio maior? Rodrigo, nós partimos já essa safra, né, durante a derriça, com um peso médio de 87 gramas. Tá. Isso, comparado com a safra anterior, ele é bem superior, que nós tivemos 71 gramas no mesmo período, na partida. Tá?
que se deve a isso? Menor quantidade de fruto na planta, pela bienalidade, essa palavra é chata. E nós tivemos menor quantidade de frutos, isso leva a que o fruto vai desenvolver um pouco mais. Nós tivemos também, se a gente for olhar, de dezembro de 2025 a abril de 2026, nós tivemos um total de 812 milímetros de chuva. Tá. Isso é muito, comparado ao do ano passado, ao do ano anterior, que foi 676 milímetros. Então, o pouco fruto e essa quantidade de água, ele ajudou no desenvolvimento um pouco maior desse peso do fruto. Choveu mais final de 25, começo de 26, do que final de 24, começo de 25? Sim, choveu mais. Nós pegamos 812 contra 676, de dezembro a abril. Isso. Um volume bem maior. O Gui, como que o greening ele impacta? Você estava falando da relação entre severidade, acabou de fazer uma comparação aí com o início da peste. Como que essa doença impacta diretamente a produtividade dos pomares e a queda prematura de frutos? Rodrigo, só lembrando, o greening, vamos pensar na planta, né? Uma planta contaminada, ela vai ter perda de raízes. Então, imagina que a raiz é a boca da planta, ela vai estar absorvendo menos água e nutriente, que é o que ela vai utilizar para formar folhas e frutos. Tá. Então ela já tem uma perda ali. A gente tem uma obstrução dos vasos por onde circula a seiva, então não vai ter uma distribuição do alimento na planta. Por isso que a folha ela começa a amarelar, os ramos vão secando, o fruto fica menor, esse fruto cai e na safra seguinte aquele ramo contaminado provavelmente já nem produz nada. Então o greening tem um impacto na hora dele reduzir a produtividade da planta, à medida que a severidade aumenta, avança, e ele também tem um impacto daquela fruta que cai no chão. E além disso, aquela fruta que não caiu, ela vai estar menor. Então são três, se a gente pudesse resumir, três impactos do greening. A fruta cai, a fruta fica menor e na verdade nem produz fruta para frente. Tá. O aumento da incidência do greening no cinturão preocupa mais em função dessas características hoje do que em anos anteriores? Preocupa porque o que nós estamos vendo é um avanço da severidade. Então a incidência é número de plantas doentes. Tá. A severidência ela também tem crescido, mas ela está numa taxa menor de crescimento. Ela vinha numa velocidade, agora a velocidade de crescimento já se reduziu. Está crescendo, mas está crescendo menos do que no passado. Tá. Embora crescendo menos a incidência, que é o número de plantas doentes, a severidade continua aumentando. O que é isso? Aquela planta que eu deixei no pomar e tem a doença, hoje ela tem um ramo sintomático. Daqui a alguns meses ela vai ter 5. Daqui 2, 3, 4 anos ela vai estar metade tomada da copa. Então esse aumento da área doente na planta, ela tem um impacto muito grande na produção. Então nós temos um cenário, podemos falar em praticamente, para arredondar, quase 50% das plantas doentes, vamos considerar assim. E essa curva de crescimento fez assim. Sim. Hoje a doença meio que estabiliza nesse, né, ainda com uma leve crescente, como você colocou, mas tem quase um platô aqui. Sim. Só que tem muitas plantas doentes há muito tempo. Exato. E aí a severidade aumenta. E isso a gente vê na queda de frutos. O que antes, na primeira estimativa nossa, a perda de frutos por greening foi de 10%. Dentro da proporção de todos os frutos que caem, 10% daquilo que caiu era por causa do greening. E hoje? Nessa safra que fechou, 56% da fruta que caiu foi por causa do greening. Você está falando de 5,5 vezes. Exatamente. É muita coisa. E o produtor no campo, que práticas são essenciais para ele para reduzir a incidência e os efeitos do greening também? Olha, são várias as medidas de manejo, o Fundeciso trabalha muito firme nisso, na área de pesquisa e também com todos os agrônomos, levando esse conhecimento para os produtores. O que nós precisamos fazer, na verdade, é uma união de várias medidas de controle de manejo, já que nenhuma vai ser 100%. Infelizmente, ainda hoje não existe nada que você fazendo uma coisa vai te dar 100% de proteção. Então, o produtor tem sim que controlar o inseto que transmite a doença, o psilídeo, com produtos de eficácia comprovada, e aí o Fundecitrus ajuda nessa
nessa transparência, mostrando como estão os desempenhos dos produtos. Ele pode e deve usar produtos repelentes, como, por exemplo, o caulin processado, o inseticida sistêmico, o trabalho de ações externas, que elimina as plantas doentes no entorno das propriedades, o manejo regional, que é se juntar com os produtores da vizinhança para todos fazerem o mesmo manejo, o monitoramento do inseto para entender os momentos de pico, quando é mais importante você ter um rigor maior dentro da sua propriedade. Sim. Então, são diversos fatores que, somados, produzem um bom manejo. Aí dentro ainda do controle tem rotação. Exatamente. De moléculas, né? Exatamente. Para evitar a resistência. Seleção de populações existentes e a qualidade, né, dessa aplicação, né? Chegar em todos os pontos da planta. Sim, a tecnologia de aplicação, que inclusive está sendo muito estudada e os volumes reavaliados, isso tem sido apresentado para os produtores, é fundamental, já que você tem que ter a sua planta protegida para que a hora que o inseto chegue, ele se contamine e exista o controle. Guilherme, eu não sei nem se é correto dizer isso, mas lá atrás, os 3 principais pilares do controle do greening: plantio de mudas sadias, controle do inseto vetor e eliminação de plantas doentes. O plantio de mudas sadias, você me corrige aí, mas eu acho que já está muito incorporado pelo produtor, pelo cinturão, dessa importância. Hoje, então vamos colocar um quarto, para não tirar esse, né? Não vamos perder o que foi conquistado. Mas a escolha da área de plantio. Isso daí também está havendo até uma movimentação do parque, não? Exato. O nosso diretor costuma falar que essa é a primeira, a segunda e a terceira coisa em importância. Prioridade, que né? deve ser feita. Então, a escolha da área de plantio, com certeza, você ir para regiões com menos pressão da doença, onde a doença é desfavorecida, e hoje a gente já tem uma riqueza de informações dizendo o que é bom para a bactéria, o que não é bom para a bactéria, o que é bom para o psilídeo, o que não é bom para o psilídeo. Sim. Então, o produtor montando esse quebra-cabeça, escolhendo muito bem o seu local de plantio e realizando o manejo, isso traz realmente uma eficiência maior naqueles métodos que ele vai empregar. Uma coisa é eu colocar a minha propriedade numa região que tem 80% de greening, como, por exemplo, Limeira. Outra coisa é eu estabelecer a minha propriedade numa região que tem 0,3% de greening, como, por exemplo, o Triângulo Mineiro. Assim, são poucos quilômetros até de distância, se você parar para pensar, né, em termos de uma incidência de doença, e, no entanto, o resultado completamente distinto. Vou até fazer uma pergunta para você, que foi feita no dia... no 8 de maio, na divulgação da PES. Isso traz uma mudança, a gente está falando de cinturão de São Paulo, Triângulo, Sudoeste Mineiro. Continua em São Paulo, buscando novas áreas, continua em Minas Gerais, nessas 2 regiões, mas em novas áreas também, e adentra, tem um pouco de Paraná e principalmente, acho que Mato Grosso do Sul e Goiás. Quando esses... E Goiás não... Goiás está estável, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Ao maior... Tá. Quando que essas novas áreas passam a integrar a PES? Olha, a hora que a gente olha os dados de mudas produzidas em São Paulo, que a defesa nos fornece, 2023, 24 e 25. 2023, 91% das mudas produzidas em São Paulo ficaram dentro do cinturão citrícola tradicional. Tá. 2024, esse número cai para perto de 60% e o ano passado para 50%. Então, 50% das mudas já estão indo para outras regiões de expansão, principalmente Minas Gerais, nesse último ano, perto de 5 milhões de mudas, e Mato Grosso do Sul com 2 milhões de mudas, só do ano passado. Do ano passado. Mas a gente tem que, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar o que foi produzido em 2023, plantado em 2023. Então, essas árvores, que na hora que a gente faz a conta, vão ser mais ou menos 13 milhões de plantas que estão fora do cinturão, que a partir do ano que vem, desse ano, já vão entrar em idade produtiva, e essa fruta começa a fazer parte do nosso cinturão. E já, até me antecipando uma possível pergunta, nós vamos mapear essas regiões no próximo inventário, que é feito a cada 3 anos. Fizemos o censo. Fizemos um em 2025, o próximo em 2028, que nós vamos mostrar para o setor
essas regiões do Mato Grosso do Sul, regiões de expansão em São Paulo e de Minas Gerais, que não estão já dentro do cinturão, como por exemplo o Triângulo, aquelas regiões ali de Araxá, tudo isso já vai estar computado. Não vou fazer essa, mas vou fazer outra, porque você tocou num ponto importante. A estimativa da safra, na verdade, ela é a ponta de um iceberg, né? Tem todo um trabalho para se chegar nisso. Você já disse lá no começo quais são os fatores e tal. Então é um cálculo extremamente complexo, com uma série de variáveis de diversas regiões, e isso gera um inventário de árvores, né? Então o inventário de árvores, ele no fundo é um grande raio-x, em que o citricultor pode se basear para decisões de curto, médio e longo prazo, saber tendências, por aí vai. O que é exatamente o censo e por que ele é realizado a cada 3 anos? Acho que isso é uma informação importante. Sim, o censo, como que acontece? E o Fernando pode me ajudar porque ele é que coordena toda essa operação com as pessoas no campo. A cada 3 anos são adquiridas imagens de satélite. Para esse próximo censo, nós vamos adquirir mais de 250 mil quilômetros de imagens de satélite. Com base nessas imagens, a gente consegue localizar todas as propriedades de citros e nós visitamos todas as propriedades de citros. Todas, dentro do cinturão tradicional e agora também nessas áreas de expansão. Então nós vamos entender realmente o que existe de área de laranja, de limão, de tangerina. E dentro da laranja a gente divide entre as principais laranjas, outras laranjas, mas como você disse, é um raio-x exato do que é a foto daquele momento. Quanto existe de área plantada, o que está ali, quantas plantas estão ali. Então isso é feito a cada 3 anos, porque exige um trabalho gigantesco, um descomunal, né? E um custo, já que você tem equipe, você tem imagem de satélite. Muito bem, a gente faz isso a cada 3. E o que faz nesse intervalo? Nós fazemos uma amostragem. Para corrigir esse inventário, atualizá-lo, nós fazemos uma amostragem de 5% dos talhões. Então, cerca de 2.500 talhões são visitados para contagem e depois para derriça, e a gente atualiza o inventário nesse meio do caminho entre os 3 anos. Muito bem. No próximo censo, então, essas novas áreas devem constar, uma vez que essas mudas aí vão ser árvores em idade produtiva. Exatamente. Algum complemento do censo? Não, só complementando, Guilherme, nós fazemos uma varredura, né? A gente varre o município inteiro, então ele se torna mais complexo ainda. A gente não vai localizado, né? Nós temos que andar todas as estradas procurando novas áreas mesmo plantadas. Então é um trabalho bem complicado, não, mas bem trabalhoso. Se a PES é difícil, em ano de censo ela é mais difícil ainda. Se torna um pouquinho mais. Mais trabalhosa. Mas é boa. Ô Fernando, puxando então, embarcando aí para uma questão de metodologia, que é uma coisa que vocês da pesquisa de estimativa de safra sempre deixaram muito claro, é que busca-se o aperfeiçoamento metodológico a todo instante. A todo instante, cada ano, busca-se aprimorar para ter dados e número da safra mais preciso. Esse ano tem a inclusão da derriça na colheita. O que ela é? O que é exatamente a derriça na colheita? Como é que ela funciona e por que ela pode melhorar? Rodrigo, acho que a gente, todos sabem que na nossa fórmula tem um fator de correção, né? Tá. E esse fator de correção sempre nos deixou meio preocupados, né? Preocupados não, mas com um ponto de interrogação. Como tentar resolvê-lo, né? E acho que um experimento que nós fizemos no ano passado, que foi a derriça na colheita, que nos ajudou a responder essa questão. Só lembrando, hoje, a nossa equipe, como que nós monitoramos a queda? A nossa equipe, quando faz a derriça, eles fazem uma coroa, que é uma limpeza de 3 plantas, da mesma idade e variedade da árvore derriçada. Tá. E ali, mensalmente, a nossa equipe vai a campo para fazer um monitoramento de quantos frutos estão caindo ali durante o mês. Aproveita-se e verifica-se também o motivo daquela queda. Então, caiu o fruto, ele caiu por quê? Por green, pinta, leprose. Então, mensalmente, a nossa equipe faz isso. Só que a gente tinha um problema. Às vezes, um trator pode passar ali durante uma pulverização, tira um fruto da coroa, acaba levando alguns frutos. Então, tinha
talvez seria um erro que a gente estava tendo nesse meio do caminho. Uma imprecisão, às vezes. Uma imprecisão, que não estava bem nas nossas mãos, né, vamos dizer assim. A derriça na colheita, ela veio para nos ajudar. Durante a derriça, a nossa equipe seleciona uma planta para que seja feita naquele exato momento, e nós já deixamos uma outra planta já pré-selecionada para derriça no momento da colheita daquele talhão. Então, essa derriça inicial, ela é feita então no começo da safra. Em março e abril nós fazemos a derriça inicial. E coloca a coroa. E fazemos a coroa também. Muito bem. Tá. Então entendi. E agora você vai fazer essa derriça no momento da colheita. Isso. Agora nós estamos inovando também. Nós continuaremos com a coroa, tá? E nós estamos selecionando mais uma planta para que seja feita a derriça da colheita. Seria a colheita dos frutos no momento exato que o produtor for liberado, a fruta estiver em ponto de maturação apta a ser colhida. Tá? Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter o número de plantas, o número de frutos, derriçado em abril, versus o número de frutos derriçado naquele momento da colheita. Isso nos dá uma maior precisão, de quanto nós realmente estamos perdendo naquele talhão. Não que o monitoramento da coroa seja um trabalho ruim, agregado aos 10% do fator de correção. Vai manter os dois. Vamos manter os dois. No nosso experimento, nós chegamos que a derriça na colheita, o resultado final dela deu 30,6% de perda, enquanto a queda de 23,6%. Mais o fator de correção, nós chegamos a 30,9%. Tá, então estava próximo. Muito próximo, só que agora nós temos um resultado objetivo, né? Nós conseguimos medir mesmo, nós tiramos aquele fator de correção. Compara um com o outro. Um com o outro. Você ia complementar? Só complementando, o que a gente está fazendo, então a gente tinha uma estimativa inicial do número de frutos, e agora a gente vai fazer uma estimativa final do número de frutos. Um menos o outro, a gente vai saber exatamente o que se perdeu de fruta no meio do processo. Tá. Então é um aprimoramento do método, como o Fernando disse. Diga aí, Fernando. Não, só para complementar. O trabalho da coroa, nós não vamos eliminar. Nós continuaremos com a coroa porque ela é muito importante para a gente, para a classificação saber a origem dos frutos, se a queda está havendo por pinta, por greening. Então essa classificação, a razão da queda. E ela irá continuar com aproximadamente 600 amostras em todo o parque citrícola. Porque daí a fruta está a coroa é a rede, né? Ali onde cai o fruto, certo? Isso, não é uma rede, a limpeza mesmo. É uma área, né? É uma área. É uma área. E aí, você analisando o fruto, você consegue saber, não, esse daqui caiu por uma razão X, essa caiu por uma razão Y. Então, até por isso também não pode abandonar. Né? Não podemos até para que se divulgue, né? Estratificar a taxa de queda. Os motivos de queda, né? Tá. E a derriça na colheita, nós com essa redução de 600 amostras, nós conseguimos aumentar um pouco a quantidade de árvores a serem derriçadas no momento da colheita. Nós estamos em torno aí de 1.400 amostras, aproximadamente. Só complementando, Rodrigo, para que esse trabalho dê certo, nós precisamos muito da colaboração de todos os produtores. Interessante. Por quê? Porque nós precisamos que ele nos avise o nosso técnico, o momento que ele vai fazer a colheita. Tá bom. Porque isso é importantíssimo para a gente. Se eu chego até a propriedade e não nos foi avisado que iria ter a colheita, a gente acaba perdendo aquela amostra. Tá. Então nós precisamos muito e contamos muito com a colaboração de todos os produtores. Então, muito bem, tem um recado aí para você, citricultor. Você é muito importante para essa nova metodologia da PES, que por sua vez é muito importante para o cinturão e muito importante para você, já que, como a gente estava dizendo, além do número da safra, que garante uma ampla concorrência, você tem também um inventário de árvores para a sua tomada de decisão. De forma geral, eu sempre vejo o produtor muito parceiro, né, Fernando? Muito parceiro. Você está dizendo que você vai
quando faz censo? Você vai em todas as propriedades, né? Isso aí, o produtor sempre tem nos atendido muito bem. Então você As portas estão sempre abertas. Continue parceiro, né? Muito bem. Ô Fernando, vamos continuar com metodologia. Como é que o Fundecitrus realiza o levantamento de dados para poder assegurar o número que ele está divulgando? Bom, nós fizemos a derrissa em 2.560 amostras. 2.560 amostras. Tá. Isso foi feito em março e abril. Tá. A partir do mês de maio, nós voltamos a visitar 600 amostras, que são as amostras onde nós fizemos a coroa. Então, ali o nosso pessoal visita, eles vão estar monitorando o peso do fruto, de 40 frutos, né, dentro dessas 600 amostras, e também analisando a queda. E agora com o incremento da derrissa na colheita. Então, a princípio, nós estaremos, para as primeiras estimativas, a gente vai estar usando o número da derrissa na coroa, da queda na coroa. Perfeito, tá? porque ainda não teve a colheita. Porque a gente não teve ainda a colheita. Conforme as colheitas forem andando, esse número da derrissa na colheita ele vai sendo incorporado para poder... à queda. Porque as estimativas, agora a próxima é setembro. Setembro, depois nós temos dezembro, fevereiro e a última em abril. Fechamento em abril. Que já é abril. Guilherme, na sua opinião, o atual cenário reforça a necessidade de maior investimento em tecnologia e em manejo nos pomares? Com certeza, Rodrigo. Tecnologia faz parte do nosso dia a dia, está no DNA do Fundecitrus e faz parte do agro, faz parte da vida cotidiana do produtor e deve fazer cada vez mais. Existe aquela frase que diz que o que não é medido não é gerenciado. Então, a hora de se falar em manejo, todas as variáveis têm que estar na mão do produtor. Questões de telemetria, questão da rotação de produtos, tecnologia de aplicação. Hoje a gente tem equipamentos com controle de vazão, que trazem inclusive mais sustentabilidade e economia. Então o produtor, no seu manejo, quanto mais tecnologia, gestão dos dados, então o Fundecitrus auxilia nessa questão da coleta, do monitoramento do psilídeo, isso é tudo para o setor consegue enxergar como está a variação dos insetos a cada quinzena e aí consegue tomar as suas decisões, consegue inclusive programar ações coordenadas nesse manejo regional. Nós temos também todos os dados da PES que você já mencionou, que serve de base para o produtor tomar a decisão aonde ele planta, o que ele planta, que a gente tem todos os dados de produção por variedade, por faixa de idade. Isso está tudo, por exemplo, num Power BI do Pesquisar disponível para o produtor, além dos relatórios. Temos outras ferramentas de tecnologia, como o Avalia Psilídeo, sistema de previsão de podridão floral. Então a tecnologia está no Fundecitrus a serviço do produtor e também deve estar no produtor para incorporar nas ações de manejo. Eu até ia perguntar para você falou do Power BI, ele está dentro da PES, né, o Pesquisar, né? Exatamente. Legal. E também os relatórios, número, próprio inventário de árvores, está dentro desse Power BI ou tem ele também separado? Nos dois formatos. Está dentro do Power BI, onde é mais fácil de você filtrar, mas existem os relatórios das tabelas, dos sumários, dos PDFs, do Excel. O produtor entrando no nosso site, PES, relatórios, todas as safras estão lá para download. Então o caminho é esse, www.fundecitrus.com.br. Logo no menu já tem PES. Exatamente. Clicou ali em PES, facilmente relatórios e também o Power BI. Exatamente. Que é o Pesquisar. Exato. Ô Guilherme, quais são os próximos desafios e perspectivas para a citricultura nas próximas safras? Rodrigo, nós temos desafios relacionados à mão de obra, a questões climáticas, ao greening, mas o que nós podemos ver de tendência e de perspectiva? O greening, conforme mencionado, a velocidade do crescimento da doença, ela tem diminuído, embora num número alto, ainda nós temos aí 47% de árvores contaminadas, mas o setor ele já tem migrado para outras regiões, então essa expansão para regiões de menor pressão vai produzir pomares mais sadios, mais produtivos, então isso tem acontecido. Existe um incremento na área irrigada,
Esse ano, 50% da área do cinturão citrícola já possui irrigação. É o maior número da história, né? É o maior número. Se a gente pegar 20 anos atrás, era 5%. Hoje nós estamos com 50%. Em 20 anos, um crescimento aí de 5 para 50. Exatamente. 10 vezes. E algumas regiões com 90%, 100% da área irrigada, como por exemplo Triângulo Mineiro, o noroeste do estado de São Paulo, Votuporanga, São José do Rio Preto. Nos extremos de temperatura, a irrigação é quase que obrigatória nessas áreas, a maioria já é irrigada. Tá. E isso começa a acontecer até nas regiões mais centrais e eventualmente até no sudoeste, uma taxa bem menor, mas também já se começa o uso de irrigação. Então, tudo isso é tecnologia e isso é perspectiva de assegurar uma produção melhor no futuro e mais saudável. Só lembrando também, um dado interessante, nós voltamos a ter uma taxa de erradicação considerável nesse novo ciclo que nós medimos. 2,7% da área foi eliminada, o ano anterior tinha sido 1,3%, então dobrou exatamente. Então essas áreas muito afetadas e com uma produção limitada, elas vão ser eventualmente erradicadas. Só existe um jeito da incidência diminuir, é eliminando a árvore doente. Isso volta a acontecer e na outra ponta o setor está plantando em áreas com menor incidência. Muito bem. Excelente, muito bem. Recado dado, Guilherme e Fernando. Eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Sei que nós estamos falando aqui logo depois da estimativa, sei que vocês trabalharam demais, muito trabalho para trazer esses números para a citricultura, não só de São Paulo, mas para o mercado global. Então agradeço demais a disponibilidade, a presença de vocês. E hoje a gente fica por aqui. Eu lembro a você que acompanha o nosso podcast que você também pode fazê-lo pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo episódio for postado aqui no canal. E o mesmo vale também para as plataformas de áudio. Acompanhe ainda as redes sociais do Fundecitrus para ficar sempre muito bem informado. Boa safra a todos! A gente se vê. Até mais!